Discipulado Fácil, Elvis Oliveira, parte 4. Qualificação do discipulador. Muitos hoje, dentro da ênfase do discipulado, querem estar discipulando. Entretanto, não pode fazê-lo pelo fato de não terem sido aprovados nas qualificações exigidas para o fim. Temos visto que existe uma espécie de hereditariedade atuando dentro dos princípios de discipulado. Observamos que pessoas, as desestruturadas, inconstantes e, portanto, desqualificando para discipular, quando se ligam às outras, novas na fé, ainda frágeis e maleáveis, reproduzem no mais novo os seus defeitos e suas debilidades e muitas vezes até seus próprios escândalos. Há líderes orgulhosos, formando também discípulos orgulhosos e independentes que atuam no nível natural. Seus princípios perniciosos, nocivos e perigosos, por serem contrários à obra da cruz, são reproduzidos integralmente nesse discípulo que, ávido por receberem de Deus, acabam sendo formados por uma liderança inepta. Vemos então que esse princípio de hereditariedade tanto pode ser canal de bênção quanto de maldição, mas não devemos pensar que é necessário abandonar o discipulado em função dos seus riscos. Antes, devemos começar por formarmos uma liderança aprovada em seu caráter e revelação da doutrina bíblica. Quer queiramos ou não, o processo que conduz uma vida cristã genuína é formativo e não apenas o informativo que predomina na maioria das nossas igrejas. Se deixamos que novos na fé cresçam por si mesmos, eles diretamente crescerão, mas com uma série de defeitos de caráter que possivelmente nunca serão corrigidos. Percebemos que as consequências da falta do discipulado podem acarretar tantos problemas quando um discípulo feito por líderes desqualificados, que passam a seus discípulos pelo princípio de transmissão hereditária, os mesmos problemas que eles próprios possuem. Mas afinal, que podem discipular? Quais as qualificações de um discipulador? Primeiro, qualificações quanto à conduta. Quanto à conduta, o discipulador deve ser irrepreensível e aprovado, tem de ter todas as áreas de sua vida debaixo de cobertura. Não que deva ser perfeito, mas deve caminhar nos princípios anteriormente estudados. Foi ou deve estar sendo discipulado de maneira que não haja de forma independente e nem faça somente o que quer e como lhe apraz. Deve estar totalmente submisso e vinculado a alguém. A necessidade, a priori, de nos submetermos ao processo é, antes de tudo, para a proteção da própria igreja, uma vez que existem certas áreas em nós que somente se tornam visíveis no discipulado, ou seja, somente ao sermos confrontados. Por isso, a necessidade do discipulador ter sido ou estar sendo discipulado e de estar passando pelo mesmo processo, assim ele adquire a experiência e é aprovado. Podemos dizer mais detalhadamente que o discipulador aprovado é aquele que foi ou está sendo tratado com todas as áreas de sua vida de maneira tal que não haja áreas ocultas em trevas que ele procure esconder ou disfarçar. Antes, todas estão abertas para serem corrigidas, mudadas ou melhoradas por um discipulador. E, finalmente, dentro desse princípio de ser formado, o discípulo deve ser liberado pelo discipulador para estar formando outras vidas. O discipulador reconhece o seu discípulo, está apto e por isso o envia. Entretanto, é bom que, mesmo depois de ser liberado, os vínculos não desaparecem e o novo discipulador deve estar colocando o seu discipulador a par de tudo aquilo que ele está passando na posição de autoridade sobre outro. Este é um modo de equilibrar o relacionamento novo. Podemos dizer então que o discipulador é aquele que foi aprovado no seu próprio discipulado. Para uma melhor compreensão, vamos mencionar as áreas básicas que um discipulador deve formar em seu discípulo e também as áreas onde ele próprio tem de ser aprovado. Segundo, qualificações naturais. Na família deve
ser alguém que possui um bom relacionamento com seus pais e irmãos, e caso seja casado, deve ter o seu próprio lar bem estruturado. Na igreja, deve estar atuando no lugar que lhe foi designado. No trabalho, é importante que tenha uma vida financeira estruturada, esteja reconhecido no seu meio profissional pelo seu caráter cristão. Assim como nossos relacionamentos sociais, na área moral, no lazer, no namoro, caso seja solteiro, no uso do seu tempo, na vida devocional, nos estudos e assim por diante. Ser aprovado não significa ser perfeito, mas aberto constantemente para ser tratado. A sua vida moral deve ser completamente tratada para que não haja brecha para escândalos. E, finalmente, ter o seu caráter tratado, ser ensinável, ter vínculos de comunhão e de aprovação com a liderança, ser fiel, submisso e andar no princípio da cruz. Essas áreas devem ser completamente edificadas. Caso contrário, não terá nenhuma autoridade para discipular quem quer que seja. Devemos ter sempre em mente que o discipulado são íntimos vínculos onde as coisas são compartilhadas. São íntimos laços de conhecimento e confiança mútuas. Mesmo que eu não abra a minha vida com o meu discípulo, a minha vida prática vai testificar contra o meu ensino, se eu não viver o que falo. E como dissemos anteriormente, o discipulado não é um método informativo, uma simples ação de passar um estudo teórico é primordialmente transferência de vida ou ainda passar o que sou e o que tenho, sendo assim um trabalho de formação, não apenas ensino a Bíblia, mas o pratico juntamente com o meu discípulo. Por isso, eu não posso ser discipulador sem antes ser aprovado completamente no meu dia a dia. Terceiro, qualificação espirituais. Outro aspecto que queremos considerar são as qualificações espirituais. Essas qualificações são as bases para que as qualificações naturais sejam alcançadas. É bom, no entanto, não separarmos a vida natural da espiritual, visto que o homem é um ser total e global, e não um monte de partes que se juntam e se sobrepõem. Todavia, espiritualmente deve ser percebida também no natural. Todo o entendimento místico deve ser visível nos frutos do trabalho. Passemos agora a tratar os aspectos considerados espirituais. O discipulador deve ser totalmente livre do poder do pecado. Não é apenas viver tentativas para ser livre do poder do pecado, mas ser de fato liberto do poder atrativo do pecado. Vemos que existem muitas pessoas que não produzem nenhum escândalo, mas que vivem no pavor e no desespero da possibilidade de cair em pecado. São pessoas que, quando atacadas por setas malignas, experimentam uma ressonância interior forte, e isso acontece exatamente pelo fato de não terem revelações de sua morte com Cristo. Elas ainda não se apropriaram do poder da cruz e nem da sua morte por fé. Essas pessoas não podem discipular outras, pois não são confiáveis. Se existe ressonância do poder do pecado em mim, eu não posso discipular outros. Isso indica que existem brechas espirituais em minha vida e é certo que os demônios vão se valer delas. Dependendo do tipo de brechas, isso se torna uma possibilidade de escândalos. Imaginemos o caso de um discipulador que ainda possui problemas na área do homossexualismo. Se ele não se apoderou por fé da libertação do poder do pecado, existe a possibilidade de demônios virem atacá-lo nessa área. E se ele for tratar com alguém que tem a mesma brecha, daí a necessidade de ser aprovado pelo seu próprio discipulador. Toda brecha é potencialmente um escândalo. Alguém que é livre do poder do pecado certamente é também conhecedor dos princípios da palavra de Deus e não anda no escuro, pois foi ensinado pelo Espírito Santo a se apropriar dos seus princípios. Quando falamos isso, não estamos nos referindo àqueles irmãos convertidos que tentam vencer o pecado pelo próprio esforço, ou que aparentemente vivem uma vida cristã plena. Referindo-nos àquele que possui a experiência do poder da cruz operando sobre o seu velho homem. Essa revelação precisa mais do que simplesmente ser entendida, precisa ser uma experiência revelada e vivida. Quarta, a vida de Deus que atrai outros a si.
Outro princípio espiritual fundamental é que o discipulador deve ter revelação da vida com Deus. É essa vida que vai fazer toda a diferença. Não basta ter o dom de liderança e de ser cheio de talentos naturais, é preciso ter realidade de vida. Ser um canal pelo qual o Espírito Santo se move é fundamental, pois quando falamos alguma coisa, é necessário que falamos com vida. Existem muitas relações de discípulos falsos, relações superficiais, onde o discipulador não permite que o discípulo experimente da sua vida com Deus. Isso acontece porque sabe que sua realidade de vida é fraca. Alguém que não ouve o Espírito Santo não está aberto ao seu ensino e não depende dele. Não tem a unção de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Nunca poderá alcançar o reconhecimento de discípulo nenhum por não ter em si mesmo a prática dos princípios bíblicos que traz a experiência de autoridade na unção. Quando muito poderá haver um relacionamento superficial a formal ou quem não é discipulado. Se discipular é passar a vida, isso não é algo natural, mas espiritual. Quinto, ser uma pessoa espiritual. O discipulador aprovado anda no princípio da cruz, na dependência do Espírito Santo. Não reivindica seus direitos, não briga por suas razões, não busca estar em primeiro lugar, mas é profundamente quebrantado. Pessoas que não andam por esse princípio são muito perigosas, pois irão explorar discípulos, manipular a vida dos outros e assim por diante. Não serão confiáveis por causa da motivação. Por fim, o discipulador é alguém que depende de Deus nos vínculos que forem formados. Sem isso, o relacionamento será algo simples, humano, natural, uma mera amizade e não uma oportunidade que permita que o Espírito Santo tratar com a vida do discípulo, trazendo luz sobre todas as áreas de sua vida, confrontando, disciplinando e corrigindo. Não é simplesmente estar junto que o Espírito de Deus vai agir. É necessário que haja por parte do discipulador, em primeiro lugar, um entendimento da situação e, em segundo lugar, uma disposição para confrontar com a autoridade. Deus não tem compromisso com pessoas independentes. Esse talvez seja um dos principais desafios do discipulador. Ser dependente de Deus é a atitude de se achegar ao discípulo sem confiar em nada, a não ser na provisão de Deus que dará frutos. Não serão as palavras que farão diferença, mas a direção que Deus der ao discípulo. Só quando o discipulador conduz a conversa na direção que o Espírito quer levar, é que o discípulo será confrontado pelo poder e pela luz profunda da palavra. Sem isso, o discipulador pode conversar horas a fio sobre a Bíblia ou livros, e ainda assim não conhecer a necessidade imediata dos discípulos. Somente o Espírito Santo pode conhecer as necessidades do discípulo. Por isso, o discipulador precisa reconhecer sua incapacidade para perceber essas questões e reconhecer também sua necessidade de depender de Deus. Sexto, qualificações quanto à visão. Para finalizar, queremos ver as qualificações do discipulado quanto à visão. Muitas pessoas levantadas pelo modismo do momento querem fazer discípulos sem entender o que isso significa. Não entende o que de fato querem, de onde devem sair e para onde devem ir. Acha que discipulado é simplesmente juntar um monte de pessoas e lhes ensinar um amontoado de doutrinas. Mas para que um discipulador seja qualificado, ele precisa saber o que está fazendo, ou seja, entender o princípio do discipulado em profundidade. Precisa ter vivido isso e então ter um entendimento claro para onde levar o seu discípulo. Mas qual é a trajetória entre o vale e o monte? Para respondermos essa pergunta satisfatoriamente, é necessário que entendamos a diferença entre princípios e métodos. Os princípios são padrões gerais que se praticam em situações diferentes. Os métodos são usados dependendo das contingências específicas do momento e do lugar. Os métodos podem variar de acordo com o estilo de cada um, mas os princípios são imutáveis. O discipulador deve conhecer claramente o princípio da palavra de Deus para aplicá-los em cada circunstância específica. E esse princípio deve ser conhecido por revelação de Deus e não por um mero exercício mental.
deve saber operar nesses princípios com influência e desenvoltura. Os métodos são consequências da direção específica do Espírito para uma determinada hora. Não adianta copiar os métodos de uma determinada igreja. Deve-se estar aberto para aprender com os irmãos os princípios dos quais eles têm entrado e buscarem em Deus os métodos adequados para a sua realidade. Os métodos não se copiam, os princípios sim, são universais. Não existe um meio de se fazer discípulos sem que os princípios da palavra sejam aplicados. Agora, os métodos de usar grupos de 3 ou 4, se vamos chamar individualmente, ou armar uma tenda no quintal do discipulador, levar o discípulo para trabalhar em favelas, Deus dará. Daí a necessidade de uma dependência constante do Espírito. Cada situação será um método diferente, mas os princípios serão o mesmo. Então, finalmente, quem é o discipulador? Alguém cuja vida espiritual deu certo, cuja realidade de vida é aprovada e reconhecida. Evidentemente, o discipulador não é uma pessoa perfeita e infalível. Ele é um homem e continua possível de erro. No entanto, é totalmente quebrado e provado por Deus. É preciso que tenhamos critérios claros de maturidade, pois muitas pessoas vivem uma eternidade nas igrejas e nunca são aprovadas, simplesmente porque não sabem quando alcançaram o padrão e não sabem qual é o padrão. É à medida que conhecemos o padrão e o buscarmos em oração que poderemos alcançá-lo. Não podemos alcançar aquilo que não conhecemos. Vemos que o objetivo de Deus não é que sejamos simplesmente aprovados, mas aprovados e enviados. O discípulo deve designar outros a fim de serem discipulados pelo seu próprio discípulo. Quantas pessoas há que estão abertas para serem tratadas e aprovadas, que não se submetem, que não querem ser tratadas na sua intimidade, que não querem ter laços com liderança constituídas, que não querem andar totalmente na luz e nem no princípio da cruz, mas querem trabalhar para Deus? Precisamos duvidar desse trabalhar para Deus. Concluímos que o que se pensa, se a obra de Deus é muitas vezes obra de próprio ego, pessoas assim não podem fazer nada na casa de Deus. Pessoas que não são discipuladas não podem exercer qualquer função na igreja, nem aquelas que consideradas mais simples e elementares. Temos visto em inúmeras oportunidades líderes que foram instituídos e que desobedeceram a esses princípios, e as consequências a que isso trouxe fora a divisão da casa de Deus, tristeza, juízo e vexame. Foram pessoas que edificaram monumentos para si próprias. Precisamos ter uma visão clara para entrarmos na prática do discipulado e precisamos ainda de um padrão claro para constituirmos qualquer tipo de liderança na casa de Deus. Princípios espirituais que herdamos no verdadeiro discipulado. Há pelo menos 3 princípios espirituais envolvidos no discipulado. Primeiro, a herança do manto. É totalmente correta essa expressão popular, filho do peixe, peixinho é. Ou aquela, diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Ou ainda, tal pai, tal filho. Chamamos de herança do manto. Todas as características ministeriais, e em especial a unção herdada pelo discípulo, vemos fortemente isso na Bíblia. Josué herdou o estilo, a visão, o ministério, a autoridade e a unção de Moisés. Eliseu herdou o manto de Elias. Timóteo, Apolo, João Marcos, Tito e outros herdaram de Paulo. Muitas vezes herda-se até os extremos e as falhas de caráter. 2 Reis 2, do 9 ao 14. Segundo, mesmo Espírito. A Bíblia diz que Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os homens que foram escolhidos para auxiliá-los. Isso nos fala de termos todos a mesma alma, a mesma visão e a mesma maneira de resolver as coisas. Ter o mesmo Espírito é ter a mesma disposição e a mesma maneira de pensar. Por isso, o discipulado é um meio de termos unidade e segurança na obra de Deus. Ter o mesmo Espírito é uma das consequências do discipulado e um dos princípios espirituais. Após algum tempo,
vinculado a alguém, vemos o discípulo cada vez mais parecido com seu discipulador. Números 11, do 16 ao 17. E terceiro, reprodução de modelo. O modelo que elegemos e que temos praticados é o que vamos reproduzir, seja o estilo da vida, a intensidade, o modo de agir. Aquilo que temos diante dos nossos olhos é o que praticamos. Se tivermos diante de nós mediocridade, é mediocridade que reproduziremos. Por isso, todo cuidado para com os discipulados, para que formemos seguramente obreiros segundo o modelo que temos recebido de Deus. Mateus 28, 18 ao 20.